Sejam todos bem-vindos, meu nome é Cláudio Henrique Magalhães Aranha, eu sou médico, atuo no SAMU, no Consurge, faço parte também do Núcleo de Educação Permanente do Consurge e nesse momento a gente vai iniciar aqui um conteúdo a respeito de parada cardiorrespiratória, uma abordagem mais direcionada ao suporte avançado, mas que a gente vai ver alguns conceitos essenciais para todos, certo? Espero que todos aproveitem e estou à disposição para dúvidas posteriormente, necessidade de contato, fazer contato com a gente do Núcleo de Educação Permanente do Consurge e a gente está à disposição. Então vamos dar seguimento aqui ao nosso conteúdo. Então quando a gente fala sobre parada cardiorrespiratória, é essencial a gente entender que no SAMU, no Consurge, a ideia no Núcleo de Educação Permanente é justamente a criação de uma sistematização do atendimento. Então o que a gente precisa e espera de todos que fazem parte do SAMU é justamente essa sistematização. Então a gente utiliza protocolos já reconhecidos e a gente objetiva que esses protocolos sejam seguidos para o melhor atendimento possível para os pacientes que necessitarem do nosso suporte do SAMU. E a parada cardiorrespiratória acaba sendo um dos carros-chefes desse atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar. E é essencial a gente entender não só a identificação da parada cardiorrespiratória, mas também os protocolos de reanimação cardiopulmonar. Então, epidemiologicamente falando, 35% das causas de morte no Brasil são decorrentes de doenças cardiovasculares. São 300 mil casos anuais. Nos Estados Unidos, onde a gente tem dados um pouco mais fidedignos, a gente tem 250 mil mortes por ano de causa coronariana. E nenhuma situação clínica possui prioridade maior do que a PCR. Então, se em qualquer momento do atendimento dos senhores e senhoras no serviço de urgência e emergência pré-hospitalar, qualquer momento do atendimento do SAMU, seja um trauma ou seja o que for, o paciente evoluiu e foi identificado um quadro de parada cardiorrespiratória, desse momento em diante inicia-se o protocolo de reanimação, pois a parada cardiorrespiratória é prioridade. Ok? Rapidez e eficácia, então, são cruciais ao atendimento. E, obviamente, que é necessário, para que a gente tenha um atendimento mais adequado, é necessário sistematizar essa abordagem e é isso que a gente espera com esse treinamento e com esse conteúdo. Pois bem, PCR súbita, então parada cardiorrespiratória súbita, no mundo, aproximadamente 30 por semana para cada 1 milhão, certo? No Brasil, 273 mil ao ano, 748 por dia, 1 a cada 2 minutos. O conceito de parada cardiorrespiratória é uma interrupção da função do coração como bomba, impedindo de impulsionar sangue, oxigênio e nutrientes para um corpo. Então você tem perda da função cardíaca, perda da função respiratória e perda da função encefálica ou cerebral. A classificação da parada cardiorrespiratória pode ser uma parada primária ou secundária. No caso da primária, nós temos um distúrbio já primário no próprio coração, principalmente quando nós falamos sobre infarto agudo do miocárdio ou arritmias, sendo essa a principal causa, por exemplo, em adultos, que seriam as PCRs de origem primária. A PCR de origem secundária é quando o coração vai parar após período prolongado de sofrimento. Sofrimento esse, por exemplo, devido baixa oxigenação ou hipóxia ou insuficiência respiratória. É, por exemplo, a principal causa em crianças e adolescentes. Quando a gente fala sobre parada cardiorrespiratória, na medicina especificamente, a gente identifica o que são chamados de 5Hs e 5Ts. São as causas reversíveis de parada cardiorrespiratória. Por que é essencial a identificação dessas causas? Se elas são reversíveis,
Se eu atuo nessas causas, a tendência é que eu consiga reverter a parada cardiorrespiratória, concordo? Não é tão simples assim, mas é sempre essencial a identificação se eu estou diante de uma causa reversível ou não. Quais são essas causas reversíveis? Aqui, olha, nós temos os 5 Hs, certo? Então, hipovolemia, por exemplo, um sangramento que perde muito volume, hipóxia, né, que é uma queda no nível de oxigenação desse indivíduo levando a uma parada cardiorrespiratória, acidose, que aqui a gente identifica como H do hidrogênio, hipocalemia ou hipercalemia, que é uma alteração do potássio, e hipotermia. Então, são causas reversíveis de parada cardiorrespiratória, são os chamados 5 Hs. E aqui, olha, nós temos os 5 Ts. Os 5 Ts são também causas reversíveis de parada cardiorrespiratória. Quais são eles? Tensão no tórax, que é o pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose pulmonar, que é o TEP, ou tromboembolismo pulmonar, e trombose coronariana, que é, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. As fases da PCR. A PCR vai apresentar uma primeira fase, que é a fase elétrica, até 5 minutos da PCR. A principal intervenção nesse momento, e os senhores e senhoras terão, tanto na unidade de suporte básico quanto na unidade de suporte avançado, a possibilidade de intervenção através de desfibrilação. Então, no caso da unidade de suporte básico, tem lá o desfibrilador, o DEA. Tá? No caso do suporte avançado, tem o cardioversor, certo? E é necessário, já num primeiro momento de identificação de uma parada cardiorrespiratória, os senhores não somente iniciarem a reanimação com as compressões de alta qualidade, mas já disponibilizarem ali o DEA ou o cardioversor, lembrando que ele é essencial nessa primeira fase da PCR. A segunda fase, que é a fase hemodinâmica, de 5 a 15 minutos da PCR, a intervenção mais significativa, não que deixe de ser necessário a desfibrilação, mas a intervenção significativa nesse momento é a reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. A terceira fase, que é a metabólica, após 15 minutos da PCR, a intervenção seria a hipotermia. O diagnóstico. Bem, aqui a gente começa a entrar numa conversa extremamente essencial. Não que os outros conceitos não sejam, né? Mas parte dos outros conceitos a gente vai acabar revisando quando a gente falar sobre as condutas ou o que deve ser feito, certo? Mas aqui a gente está no diagnóstico de PCR. Como é que eu sei que um paciente está com parada cardiorrespiratória? Então, qual que é o conceito para a gente diagnosticar uma parada cardiorrespiratória? Vítima inconsciente, que não respira e não se move, deve ser considerado PCR. Mas, doutor Cláudio, é muita gente que eu posso encontrar inconsciente, né, e não se movendo. Correto. Por isso que, para gente que tem treinamento, a gente vai fazer a palpação do pulso, certo? Vocês são pessoas treinadas e ou profissionais de saúde. Portanto, é essencial a palpação do pulso. A pessoa em parada cardiorrespiratória não apresenta pulso, certo? Além disso, pode ter alguns sintomas. Apneia, que é não apresentar a respiração ou movimentos respiratórios, ou gasping, que é um movimento respiratório agonizante, certo? E o principal é a ausência de pulso central. Pulso central que deve ser avaliado na região de carótida. Perfeito? A abordagem inicial, então, do paciente grave, de acordo com a Associação Americana do Coração, ela vai levar, primeiro, reconhecimento de um quadro de parada cardiorrespiratória, certo? E acionamento do serviço médico de emergência, que são vossas senhorias no SAMU. Após chamar ajuda, após solicitar esse apoio, a gente inicia uma reanimação cardiopulmonar, a famosa massagem cardíaca, imediatamente e de alta qualidade. O mais breve possível, a gente disponibiliza
o desfibrilador, nós vimos que ele é essencial já na primeira fase. Ele vai identificar se há ali um ritmo chocável e se há necessidade desse choque. O serviço médico básico e avançado de emergência entra em ação, dá o segmento a essa reanimação cardiopulmonar e encaminha para o suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR, preferencialmente na unidade de referência, com possibilidade de internação e leito de terapia intensiva para esse paciente. Então, o que a gente fala sobre uma reanimação cardiopulmonar? Existem alguns componentes que são chamados componentes de uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. Aqui, olha, está falando para suporte básico de vida, mas serve também para o suporte avançado, obviamente. Quando a gente fala sobre reanimação cardiopulmonar, o primeiro item que a gente vai avaliar é a segurança do local. Vossas senhorias, como membros do SAMU, ou futuros membros do SAMU, o que a gente espera é que em toda ocorrência, o primeiro item que a gente observa na ocorrência é segurança da cena. Avaliada a segurança da cena, então você verifica se o local é seguro para os socorristas e para a vítima, aí sim a gente vai partir para o reconhecimento de uma parada cardiorrespiratória. Observem aqui, nesse momento, que não está sendo separado ainda entre adultos e adolescentes, crianças e bebês. Num primeiro momento, olha, está dizendo respeito a todos, tá? A adultos, crianças e bebês. Como que eu vou avaliar? Eu me apresento, obviamente, eu não sei se essa vítima tem nível de consciência ou não. Após a apresentação, eu verifico se essa vítima responde. Então, faço a verificação sobre a resposta ou não dessa vítima. Verifico se essa vítima apresenta movimento respiratório ou se está em quadro de gasping, que é a respiração agonizante. E verifico também o pulso que deve ser verificado em 10 segundos. Então, faço a palpação do pulso central e verifico por 10 segundos. Se não tiver nenhum pulso nesses 10 segundos, estamos diante de uma parada cardiorrespiratória. Preciso avaliar primeiro a respiração e depois o pulso? Não, tá? A verificação da respiração e do pulso pode ser feita de maneira simultânea nesses 10 segundos e eu ganho tempo para reanimar mais brevemente esse meu paciente. A partir de agora, a gente vai falar de outros itens. Um deles é aqui, olha, acionamento do serviço médico de emergência, certo? Se nós não estamos, no nosso trabalho, se nós não fomos solicitados como serviço médico de emergência, vamos considerar então que essa vítima foi encontrada na rua por alguém com formação na área da saúde ou algum leigo. Esse fato de identificar uma parada cardiorrespiratória, você vai verificar a cena, você vai fazer a palpação do pulso e a verificação da respiração. No entanto, nesse momento, observem aqui, a gente vai ter uma separação clara entre adultos e aqui crianças e bebês. Perfeito? Em adultos, se está sozinho, se a pessoa que está prestando assistência está sozinha, sem acesso a um celular para poder fazer ali a ligação em viva voz, ela vai deixar a vítima no local e vai acionar o serviço médico de emergência e procurar um desfibrilador, um DEA, se ele estiver disponível, antes de iniciar a reanimação. Então, a primeira coisa que deve ser feita é chamar ajuda, ok? Se por acaso esse indivíduo tem alguém ali próximo que pode chamar ajuda, ele vai pedir a esse alguém para acionar a ajuda e imediatamente vai iniciar a reanimação cardiopulmonar e utilizar o DEA assim que o DEA também estiver disponível. Certo? Quando falamos sobre crianças e adolescentes, isso muda um pouco. Tá? Então, se eu identifico uma possível parada cardiorrespiratória em crianças e adolescentes, e obviamente não estamos falando já do atendimento do SAMU, mas sim na identificação ali, ou por um profissional treinado ou por um leigo no ambiente no qual ocorreu, se esse colapso
se ele foi presenciado, então se foi visto o colapso, se foi visto o momento da parada cardiorrespiratória, a gente vai seguir as mesmas etapas utilizadas nos adultos. Então a gente vai solicitar ajuda e após a solicitação da ajuda e disponibilização do DEA, se possível, a gente vai iniciar a reanimação cardiopulmonar eficaz ou de alta qualidade. Agora, se por acaso o colapso não foi presenciado, então se ao chegar lá a vítima já está em parada, tratando-se de uma criança ou de um bebê, então se a vítima já está em parada, vai primeiro fazer 2 minutos de reanimação. Então, de novo, se o colapso foi presenciado, eu vou agir igual agir no adulto. Vou pedir ajuda e depois vou iniciar o procedimento. Agora, se o colapso não foi presenciado, se eu cheguei lá e a vítima já está em PCR, eu executo 2 minutos de reanimação. Depois de executar esses 2 minutos, eu vou deixar a vítima e vou solicitar a ajuda do serviço médico de emergência e buscar o DEA. Perfeito? Depois que eu fiz isso, eu volto à criança ou ao bebê e reinicio a reanimação e utilizo o DEA assim que ele estiver disponível. Correto? Então isso é uma diferença que se apresenta quando a gente fala sobre parada cardiorrespiratória e acionamento do serviço médico de emergência, comparando adultos, crianças e bebês. Quando eu vou avaliar a questão da relação compressão e ventilação, há também uma diferença. Chama a atenção que aqui nós estamos falando sem via aérea avançada. Então é um paciente que não está entubado, ok? Então a relação compressão-ventilação, ela tem também diferença. Vejam aqui, olha, que tem uma separação. Separando aqui adultos e adolescentes de crianças e bebês, ok? Então, se eu tenho um adulto, certo? Em parada cardiorrespiratória e a presença de 1 ou 2 socorristas, eu vou fazer 30 compressões e 2 ventilações. Inicio então a reanimação. 1, 2, 3, 4, 5... Sigo, 28, 29, 30. Interrompe, faz 2 ventilações e reinicia a reanimação. Mais 30 compressões, depois 2 reanimações e assim consecutivamente. Certo? Quando eu estou falando já de crianças e bebês, eu tenho uma diferença nessa reanimação. Então, se eu tenho um socorrista só, vai fazer 30 compressões e 2 ventilações. Agora, se eu tenho 2 ou mais socorristas, por exemplo, é o que a gente tem no SAMU, a gente faz 15 compressões e 2 ventilações. Perfeito? A relação compressão-ventilação, quando diante de paciente com via aérea avançada. Então, paciente entubado. Certo? Então, se eu estou diante de um paciente com via aérea avançada, eu vou fazer compressões contínuas a 100 a 120 compressões por minuto. Tá? E uma ventilação a cada 6 segundos. Aqui, mais uma vez, não há diferença entre adultos, crianças e bebês. A gente vai fazer em todos eles 100 a 120 compressões por minuto e uma ventilação a cada 6 segundos. Não precisa interromper as compressões. Perfeito? Compressões torácicas. Aqui, como curiosidade, né, gente? As compressões torácicas, elas vão obedecer à faixa etária e, consequentemente, à profundidade para cada faixa etária. De uma maneira geral, a gente comprime 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, né? Então, em neonatal, até 30 dias de vida, em torno de 4 centímetros. Bebês até 1 ano de idade, a compressão aproximadamente 4 centímetros. Crianças maiores de 1 ano até a puberdade, 5 centímetros. E 8 anos, ou aquilo que a gente chama, né, de já é feito adulto, a gente comprime de 5 a 6 centímetros. Manobras de suporte básico de vida. Sobre as manobras de suporte básico de vida, o algoritmo, né, que é o algoritmo universal, ele foi simplificado
O ver, ouvir, sentir, que se falava anteriormente, que você colocava lá a cabeça para poder ver, ouvir e sentir, para poder identificar a parada cardiorrespiratória, ele foi proscrito, né? Então, não é mais utilizado. A gente agora faz justamente o quê? A gente faz uma avaliação mais breve do pulso e se há ali nível de consciência e movimentação respiratória, ok? Grande ênfase nas compressões torácicas. Inclusive, para os leigos, a gente orienta a fazer só a compressão, certo? E a gente modifica, né, quando a gente vai falar sobre as letras, né, as letrinhas para a gente ter aqueles mnemônicos. No trauma, a gente fala que é o XABCDE, certo? Aqui na parada cardiorrespiratória, vejam, a letra C, ela vem cá para o início, ó. Então passa a ser CAB. Então a primeira coisa que eu faço é checar a letra C. A letra C é o que, gente? Circulação. Então eu vou avaliar, a primeira coisa é o pulso. Então a primeira coisa que eu avalio numa suspeita de parada cardiorrespiratória é o pulso. Depois é que eu vou avaliar via aérea e depois que eu vou avaliar respiração. Perfeito? Desfibrilação o mais rápido possível. No suporte básico de vida a gente tem o DEA, mas pode ser utilizado DEA, cardioversor, pode ser encaminhado para uma unidade de referência, fazer marca-passo. Então, a necessidade, obviamente, do início mais breve possível de uma reanimação de alta qualidade, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso e os senhores já têm ou serão treinados a respeito, e é necessário também, logo de imediato, lembrar do desfibrilador do DEA. Aqui a gente tem a imagem, né, mostrando o DEA, aqui um DEA automático, tem até o local, olha, onde a gente vai colocar as pás para que ele funcione, tá? O semi-automático e aqui o manual, como exemplo, para a gente poder ver. E qualquer um deles que esteja disponível, desde que haja a possibilidade de utilização com treinamento adequado, é o ideal para aquele momento já inicial de uma parada cardiorrespiratória. Então, na emergência, né, na cena, o que a gente faz? A gente vai fazer um teste de responsividade. O paciente não respondeu, né, e não tem pulso, é um paciente em parada cardiorrespiratória. Eu vou chamar por ajuda. Essa ajuda, se eu sou suporte básico, eu entro em contato com a regulação e solicito o suporte avançado, certo? Vou trazer já comigo o carrinho de emergência, né? Os nossos equipamentos já disponíveis, seja no suporte básico ou no suporte avançado, eu já vou iniciar esses procedimentos. Inicio o suporte básico de vida até a chegada do suporte avançado. Então eu inicio uma reanimação de alta qualidade, certo? Eu inicio as massagens de alta qualidade. Eu já coloco o DEA ali para, se por acaso estiver em um ritmo chocável, ele atuar e resguardar o mais breve possível a vida desse paciente. Na cena, o suporte básico de vida, carrinho de emergência ou materiais de emergência aberto, aspirador, cânula orofaríngea, que é indicada quando o paciente está inconsciente, oxigênio disponível para esse paciente, com dispositivo bolsa, válvula, máscara, popularmente chamado de ambu, e a tábua de parada, né? Não adianta nada você fazer a reanimação, as compressões, em cima de um colchão ou algo assim, estará perdendo ali a sua compressão, estará perdendo qualidade por conta desse colchão. Então coloca sobre uma tábua de parada. E o desfibrilador, ou automático ou semiautomático, o mais breve possível disponível ali naquele momento. Ok? Se por acaso houver mais alguém para auxiliar, o que a gente chama de terceiro elemento, esse terceiro elemento pode estar lá sinalizando ou preparando para a chegada do suporte avançado e indicação do atendimento mais breve possível para esse paciente. Na segunda etapa, a gente já está falando sobre suporte de vida avançado, né? Uma avaliação secundária. E aí a gente já começa a falar de itens que estão mais relacionados ao suporte avançado, como o próprio nome diz, estão mais relacionados ao conhecimento técnico, médico específico, mas que todos devem ter esse conhecimento, uma vez que nós queremos que no SAMU
todos tenham a melhor qualidade possível, não só de conhecimento técnico-científico, mas também de possibilidade de atendimento ou de reconhecimento de situações de agravo à vida dos pacientes. Então, nós temos no suporte avançado de vida, na avaliação secundária, a necessidade da identificação do ritmo. Esse ritmo vai ser identificado com as pás, né, do desfibrilador, do cardioversor, e eu preciso definir se trata de um ritmo chocável ou um ritmo não chocável. Quais são os ritmos chocáveis? São esses dois aqui, né? Fibrilação e taquicardia, tá? FV e TV, taquicardia ventricular, sem pulso, né, gente? A gente está diante de um paciente em parada cardiorrespiratória. Quais são esses dois ritmos? São esses dois que a gente tem aqui, olha, nessa imagem, tá? Então, essas duas primeiras imagens aqui representam a fibrilação e a taquicardia ventricular. São dois ritmos que, quando identificados, deve ser indicado o choque, certo? E outros ritmos são ritmos considerados não chocáveis. Quais são eles? A assistolia, que é a identificação de uma linha reta, ou a atividade elétrica sem pulso. A sistolia, então, é essa linha reta aqui, certo? Eu não tenho ali nenhum tipo de atividade elétrica. Não é um ritmo chocável. E a atividade elétrica sem pulso é essa indicação aqui. Então, eu tenho um paciente em parada, eu palpei o pulso e ele não tem pulso. Mas na hora que eu vou avaliar o ritmo dele, ele apresenta isso, semelhante ao que a gente vê nas tatuagens, correto? Então, em teoria, você tem ali uma atividade elétrica, certo? Mas o coração não está funcionando. Então, é uma atividade elétrica sem pulso. É um ritmo não chocável. Não está indicado o choque nem na atividade elétrica sem pulso, nem na sistolia. E está indicado o choque na fibrilação e na taquicardia ventricular. As drogas utilizadas, né, de acordo com a CLS, a gente tem a adrenalina, né, ou epinefrina. É uma droga que pode ser utilizada tanto endovenoso, né, ou intravenoso, quanto intraósseo. Tá? Pode ser utilizado também pelo tubo, tá ok? De uma maneira geral, o que a gente orienta? A utilização de uma ampola de adrenalina a cada 3 a 5 minutos durante a parada cardiorrespiratória. Obviamente que se houver o retorno dos sinais vitais, a gente interrompe o uso da adrenalina. A outra droga utilizada é a amiodarona. E para a amiodarona ser utilizada, a gente precisa identificar o quê? Ritmos chocáveis, tá? Se eu não tenho a identificação de ritmo chocável, eu não utilizo a amiodarona. A amiodarona, então, só é utilizada na identificação de ritmo chocável. Tá? A apresentação da amiodarona é de 150 mg, uma vez que é 50 mg por ml e tem 3 ml. A administração na PCR, endovenoso ou intravenoso e intraósseo. E como que eu faço a utilização? Eu faço uma dose de ataque de 300 mg, depois faço uma segunda dose de 150 mg e não faço mais amiodarona. A sequência a partir de agora é só com o uso de adrenalina ou epinefrina. Aqui, quando a gente tem a aula presencial, a gente costuma tentar gerar algum tipo de discussão a respeito dos casos clínicos. No caso aqui da aula online, peço para que os senhores e senhoras tentem identificar aí nesse nosso caso como que seria a condução desse paciente. Então, primeiro, nós estamos diante ou não de um ritmo chocável. Então, os senhores chegaram, primeira coisa que a gente faz é o quê? A avaliação da cena. Avaliei a cena está segura. Adentrei a cena e me apresentei e fui avaliar o paciente. Avaliei o paciente inconsciente, não responsivo. Palpei, paciente sem pulso. Estamos diante de uma parada cardiorrespiratória, certo? Iniciei a minha reanimação, disponibilizei ali o meu cardioversor, o meu DEA, e tenho a presença desse ritmo aqui. Tá? Que ritmo é esse? Bem,
Para aqueles que prestaram atenção, e eu espero que para aqueles que não reconheceram um pouquinho mais de estudo a respeito, mas aqui nós temos um ritmo chocável, certo? Então, como que é a condução desse paciente? Esse paciente vai ter orientado o afastamento da equipe, nós vamos fazer o choque o mais breve possível, podemos utilizar para esse paciente a amiodarona, correto? Inicialmente uma dose de 300 mg, posteriormente 150 mg e em seguida somente adrenalina, se por acaso esse paciente ainda permanecer em parada cardiorrespiratória, e damos sequência ao procedimento de reanimação cardiopulmonar, sempre com massagem de alta qualidade. E esse caso, gente, tá? Da mesma forma, chegou, identificou a cena, vê se a cena é segura. Cena segura, adentra a cena, se apresenta e avalia o paciente. Paciente não responsivo, palpei o pulso. Paciente sem pulso, inicio reanimação com massagem de alta qualidade, correto? Disponibilizo o mais breve possível o DEA, o cardioversor, e aí eu tenho a presença desse ritmo aqui. Vamos lá. Esse ritmo é um ritmo chocável ou não chocável? Bem, nós estamos diante, aparentemente, de um quadro de ritmo não chocável, né? É uma linha que, apesar de ter pequenas oscilações, traduz como se fosse uma linha reta, correto? Então, num primeiro momento, numa análise inicial, é um ritmo não chocável, ok? É uma assistolia, tá bom? Como que eu conduzo esse caso? A adrenalina, certo? Uma ampola ali a cada 3 a 5 minutos de intervalo, e permaneço com a minha reanimação ou massagem de alta qualidade, correto? E esse caso aqui? Bem, mais uma vez, cena segura, paciente não responsivo, palpou o pulso, paciente sem pulso. Iniciei a reanimação de alta qualidade, coloquei ali o meu cardioversor desfibrilador e aí me apresenta esse ritmo. Bem, estamos diante aqui de um ritmo não chocável, né? Tem atividade elétrica, correto? Olha, então ele tem atividade elétrica, mas a gente já falou que esse paciente não tem pulso. Então estamos diante de uma AESP, atividade elétrica sem pulso, tá? Inicio e continuo com a minha reanimação de alta qualidade, a massagem, as compressões de alta qualidade, tá? E não realizo o choque, não é um ritmo chocável. Drogas para esse caso, a adrenalina, uma ampola a cada 3 a 5 minutos de intervalo. Aqui, para vocês terem ideia, e nós temos disponível nas nossas unidades, aqui a gente tem outras possibilidades, né, de acesso. Então, por exemplo, a gente tem um acesso venoso, né, que a gente pode realizar, mas se por acaso o acesso venoso não estiver possível de ser realizado naquele paciente, a gente tem aqui, por exemplo, o acesso intraósseo, né? O acesso intraósseo pode ser utilizado, inclusive, para a aplicação das drogas na parada cardiorrespiratória. Aqui uma imagem, né, mostrando o nosso boneco de treinamento, não é isso? Aqui, olha, já num suporte avançado de vida, correto? Então, olha, aqui já está com intubação, né? Se esse paciente estiver parado, eu já estou aqui reanimando ele, 100 a 120 compressões por minuto. E a ventilação, 1 a cada 6 segundos, correto? Então, quando eu tenho via aérea avançada, 100 a 120 ininterruptos e a ventilação, 1 a cada 6 segundos. Os cuidados pós-retomada da circulação. Então, o nosso objetivo com a reanimação desse paciente é que haja a retomada dos sinais vitais, a retomada da circulação espontânea, né? Se há a retomada dessa circulação espontânea, então o que eu vou fazer a partir de agora? Manter a saturação acima de 94%, considerar, né, a intubação, né, para esse paciente, capnografia se disponível e evitar hiperventilação, evitar hipotensão. Então eu posso fornecer volume ou drogas vasoativas para esse paciente. Identificar as causas tratáveis, né, os 5H, 5Ts, fazer um eletrocardiograma, ver ali qual é a alteração que esse paciente está apresentando e avaliar a questão da hipotermia de 32 a 36 graus por 24 horas.
E esse paciente necessita ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, para um suporte intensivo em CTI e UTI. Existem algumas situações que a gente considera como situações especiais, tá? Por exemplo, eu posso estar diante ali nesse paciente com uma overdose por opioide ou por benzodiazepínico. Nesse caso, se eu consigo identificar essa overdose, eu vou utilizar aquilo que é o antídoto, né? Então, no caso do opioide, eu posso utilizar a naloxona, no benzodiazepínico, o flumazenil, tá? E eu preciso identificar também se eu estou diante ali de um quadro que a gente chama de situação especial também, de infarto agudo do miocárdio. Quando que eu não vou reanimar o paciente? Aqui no nosso país, né, a gente tem algumas situações que, obviamente, a gente utiliza como referência, né? Por exemplo, se você chega para avaliar o paciente, esse paciente já está apresentando rigor mortis, né? Ou livor mortis, que é aquela situação em que o paciente já está até rígido, ou já está com alteração significativa de um quadro já avançado de óbito, né? Não há necessidade de reanimação, então não vai reanimar. Ou se você identifica um quadro já de um paciente em decomposição, ou um paciente decapitado, certo? Mas existem também, principalmente em outros países, não necessariamente no Brasil, alguns indicadores para não reanimação, bracelete, tornozeleira ou documentação por escrito, tá? Aqui no nosso país isso não é tão comum, mas em alguns países, por exemplo, a pessoa às vezes faz uma tatuagem no peito lá de que não quer ser reanimado. É um direito, tá? Então aqui, se por acaso isso for identificado, é um direito da pessoa de não ser reanimado. Da mesma forma, se por acaso vocês forem informados durante o atendimento, através de um documento por escrito, né, indicando que esse paciente está em cuidados paliativos, que não deve ser feita medida invasiva ou que não deve ser feita reanimação, pode ser levado, obviamente, em consideração e não ser feita a reanimação desse paciente, tá? Outra situação é quando a gente tem risco para a segurança dos profissionais, né? Foi um dos primeiros itens que a gente falou, né? Segurança da cena. Então, se não tem segurança para os profissionais, a gente não vai proceder com a reanimação, a gente vai resguardar a equipe. Muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso para os senhores e senhoras esse conteúdo. Estou à disposição para quaisquer dúvidas que tenham, basta fazer o contato com o Consurge, com o Núcleo de Educação Permanente do Consurge, e bom estudo a todos vocês.